Graça e paz, meus irmãos. Depois do final de semana de aniversário, retornamos à exposição de Êxodo. Nós vamos para o capítulo 10, vamos para a nona praga. A leitura será do verso 21 ao verso número 23, mas nossa exposição terminará o capítulo 10. Então será do 21 ao 29. Êxodo capítulo 10, verso de número 21 a 23, a leitura com a exposição até o verso de número 29. Nós vamos ler os três primeiros versos, 21 a 23, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virá trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Oremos. Senhor, mais uma vez louvamos e bendizemos o Teu santo nome por esta manhã tão bela e também tão graciosa, Senhor. Uma manhã de um dia que o Senhor nos convoca. Então, ó Deus, não só Te louvamos, mas pedimos o Teu favor, apesar de quem nós somos, Senhor, para que neste momento o Teu Espírito possa nos iluminar, Senhor, e também iluminar o entendimento do Teu povo, ó Deus, para que Teu povo Te ouça, Senhor, diante de verdades tão maravilhosas, tão profundas, que o Senhor nos fala através desta narrativa, ó Deus, e que assim seja. Faz, Senhor, que sejamos servos prudentes, que edificam a casa sobre a rocha também, para que nossos ouvidos não só Te ouçam, mas que os nossos corações submetam ao Senhor, obedecendo à Tua vontade. Para a glória do Teu santo nome, ó Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém. Podem sentar, irmãos. E se o sol parasse de brilhar? Os efeitos da escuridão não seriam nada animadores. Os primeiros a sumirem da terra seriam os vegetais, já que não poderiam mais usar os raios solares para produzir alimento. E a maioria das espécies de menor porte iria sumir em pouco tempo. Outro problema seria que a temperatura da superfície da terra despencaria para 0 grau, congelando o nosso mundo, o que afetaria o ciclo de água. Sem água, é muito difícil imaginar a vida. Em seguida, desapareceriam aqueles que dependem dos vegetais para sobreviver, os animais herbívoros. Só que, antes de tudo isso acontecer, sendo o Sol a força gravitacional que mantém todos os planetas onde estão, caso ele deixasse de brilhar, a primeira coisa que aconteceria é que tanto a Terra, a Lua e demais planetas sairiam voando em linha reta espaço afora, possivelmente colidindo com asteroides ou até mesmo outros planetas. Em outras palavras, meus irmãos, se o sol parasse de brilhar, em poucas semanas todos morreriam. Deus já golpeou o Egito, irmãos, com sangue, rãs, piolhos, mosca, peste, úlcera, granizo e gafanhotos. Mas a nona praga lançou o Egito em escuridão total. Durante 3 dias inteiros, diz o texto que ninguém conseguia enxergar nada. Era assustador o que estava acontecendo. Faraó enlouqueceu. Não era para menos, pois além do caos causado pela escuridão, os egípcios adoravam o sol. Eles acreditavam, por exemplo, que Amon-Ra era seu criador. Diz algumas fontes egípcias que ele é um Deus singular. Eles cantavam
em seu grande hino ao disco solar: não há ninguém além dele. Diz ainda: tu moldas a terra segundo a tua vontade, tu e apenas tu, todas as pessoas e rebanhos, tudo na terra que anda sobre os pés, tudo nas alturas que voam com suas asas. Pior que isso, irmãos, além de Faraó ser um adorador do Deus Sol, ele também era visto como filho de Ra. Ele acreditava ser a encarnação pessoal da divindade solar. Então agora está claro no texto: o rei do Egito era o Deus do Egito, a encarnação de Amon-Ra, e ele era quem mantinha a ordem, principalmente a ordem cósmica. Mas nesta praga, ele está mais uma vez aprendendo que não é nada. O texto de hoje, irmãos, nos mostrará a escuridão atingindo o Egito em virtude da rebeldia daquele que se imagina Deus. Mas ao mesmo instante nós vamos aprender uma coisa: nós aprenderemos que o maior problema do homem não é a falta de sol, mas as trevas da alma. Mas antes de entrarmos no texto, irmãos, eu endosso o fato da figura egípcia que se enxerga como divindade. Aqui está mais claro do que nunca que um homem mortal se eleva como um Deus eterno, e ele é adorado pelos seus súditos. O que Deus vem mostrando é que isso é uma ofensa contra Deus. Deus vem mostrando que isso é uma ofensa contra ele, um homem que se imagina poderosamente divino. Nas Escrituras, ele é conhecido como sendo um anticristo. Então, irmãos, podemos com isso chamar a atenção para as seguintes perguntas: o que amamos mais do que tudo? Quem é a nossa divindade suprema? Penso que um dos ídolos que mais admiramos e amamos somos nós mesmos. Não vemos outra coisa no nosso espelho a não ser nós mesmos. A única música que ouvimos é aquela que exalta nossas habilidades, sabedoria, nosso corpo, enfim, uma celebração ao nosso eu. É um canto a nós mesmos. Tudo gira em torno do nosso eu, o nosso ídolo. Por isso, irmão, a narrativa é muito importante no dia de hoje. Porque, irmãos, como veremos, em virtude da supremacia de Faraó, considerado como divino, não nos espanta o fato de Deus lançar um ataque direto contra Amon-Ra, uma vez que o Senhor ele estava glorificando a si mesmo, julgando os deuses do Egito. E para atacar o eu, ele deixou para humilhar a maior divindade no final. E como ele fez isso? Ele apagou a luz. Como nós vimos, irmãos, no verso 21, 23, nós vimos que o Senhor ameaça, chama Moisés, pede que Moisés estenda as mãos para os céus, para que ele envie trevas sobre o Egito, trevas que possam ser apalpadas. Moisés faz, estende a mão para o céu, houve trevas sobre toda a terra durante 3 dias, e diz Moisés que ninguém conseguia ver um ao outro, e ninguém conseguia sair de casa em tamanha escuridão. O que Moisés está nos dizendo, irmãos, é: imagine um dia comum e você se depara com o desvanecimento do sol, típico de um sertão. A luz agora não existe mais, a escuridão reina. A narrativa bíblica está dizendo que isso aconteceu sem aviso, ou seja, Deus não disse que iria fazer, mas Deus ordenou que fosse feito. Sem aviso, durante 3 longos dias, a terra do Egito, considerada a terra do brilho escaldante, foi esmagada por aquilo que é chamada literalmente de uma escuridão escura. Algo tão aterrorizante, meus irmãos, que nem as luminárias artesanais podiam ser acesas. Para explicar esse fenômeno,
Alguns dizem que se tratava de uma tempestade comum da Arábia e que obrigava os egípcios a ficarem dentro de casa enquanto a terra era coberta por uma densa nuvem marrom de areia e poeira, o que talvez para alguns explique a linguagem trevas que possam apalpar. Mas, irmãos, essa explicação naturalista, ela enfraquece os detalhes bíblicos. Victor P. Hamilton está certo de que não se trata de uma escuridão comum. A narrativa, ela quer chamar a atenção para uma incomum escuridão. Primeiro, o texto diz que ela podia ser sentida. Além disso, o texto diz que ninguém conseguia acender velas ou fogueiras ou coisa alguma. Detalhes que estão dando ao texto um tom miraculoso. Está havendo um evento extraordinário. Então pensem, se essa praga fosse uma ocorrência natural, por que Faraó perturbou-se com ela? E por que a Bíblia não teria dito que se tratava de uma tempestade de areia? Todavia, irmãos, a Bíblia enfatiza uma intensa escuridão, usando metaforicamente a percepção dos sentidos, palpável, ou seja, era algo que podia ser visto, sentido, percebido. Isto é, irmãos, assim como nas 8 pragas, a 9ª praga é um milagre sobrenatural de Deus. É uma comprovação do poder absoluto de Deus sobre a criação. É mais uma vez Deus atestando aos egípcios que Ele é quem tem o poder absoluto sobre a criação. E os egípcios estão sentindo na pele isso. Por quê? Porque Deus golpeia os deuses, Deus golpeia Amon-Ra, Deus golpeia Faraó. Isso significa que os deuses egípcios, o Deus do sol, não conseguiu salvá-los. Até mesmo, irmãos, a luz do dia ficou claro para os egípcios. É o Deus de Moisés quem controla. Deus, mais uma vez, milagrosamente, demonstrou sua supremacia no Egito, apagando o sol. O que Deus precisa fazer para dar provas a você de sua soberania? Existem muitas formas, mas assim como Ele derrotou Amon-Ra, Ele derrota a nossa auto-idolatria, Ele derrota a nossa autoconfiança, nos colocando em situações adversas. E quando essas situações adversas chegam, Ele nos fala a consciência. O que o seu eu será capaz de fazer quando chegar à ruína financeira? Quando sua família se desestruturar, ou quando o diagnóstico fatal for uma realidade? O que será de você quando o terror lhe assolar? O que farás diante de uma terrível escuridão que denuncia sua impotência? Só assim, irmãos, é que você aprenderá que o seu eu não é capaz de te salvar. Quando o blackout divino chega, nosso eu se apaga. Então, mais cedo ou mais tarde, Deus destruirá o último traço de sua autoconfiança, a fim de provar que apenas Ele é Deus. Foi isso que Deus estava fazendo com Faraó, estava dando provas disso. Mas, irmãos, apesar de toda a iluminação divina, o que o texto vai nos mostrar é que Faraó, ele vivia na verdade uma escuridão, um blackout na alma. Veja o verso de número 24, que diz: então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, as crianças podem ir com vocês.
Veja, irmãos, aqui o texto mais uma vez mostra que Faraó sabia exatamente o que Deus queria dele. E ele já vem fazendo concessões a respeito disso. E aqui novamente, ele sabia que Deus queria que o povo dele saísse. Ele sabia que o propósito era adorá-lo. Mas ele não permitia submissão ao Criador. Relutantemente, como ele vem mostrando em todas as narrativas, ele permitiu que todos os israelitas fossem, mas dessa vez com a família, sendo que o gado ficaria, o rebanho fica. E nós sabemos, irmãos, que aí há uma estratégia do rei, porque com o gado ele garantiria que Israel retornaria para o Egito, porque Israel não iria sobreviver no deserto sem o alimento. Além disso, irmãos, o que o texto está nos mostrando, é aqui a declaração implícita. Mais uma vez, o que Faraó está dizendo é: eu sou o Deus do Egito. Os termos, eu que estabeleço. Os termos, eu dito. Isso, a narrativa, irmãos, está nos mostrando que ele está em trevas. Ele, como Deus, está querendo se colocar diante de Deus, desafiar a Deus e dizer o que deve ser feito. Isso é um comportamento de uma alma em escuridão. É impressionante, irmãos, porque a Bíblia, falando sobre escuridão, metaforicamente, ela traz o significado daquilo que é o erro. Escuridão, biblicamente, tem o sentido de ignorância, pecado, rebeldia e morte, tudo o que se opõe a Deus. O caminho dos ímpios é como a escuridão, diz Salomão. Jesus diz que o resultado do pecado, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Paulo diz que a escuridão reside na mente e no coração dos pecadores. Ele diz: são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em quem vive, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. Então, o que o texto está nos mostrando é que Faraó, ele está em trevas. O texto está nos mostrando que Faraó está em trevas. E uma das coisas, irmãos, que o texto está a nos mostrar é que um coração em trevas é indisposto espiritualmente. E o exemplo de Faraó nos mostra como as trevas do nosso coração negociam com Deus, tentando convencê-lo a reduzir os seus termos. Veja que Faraó está tentando negociar. Isso funciona, irmãos, da seguinte forma: assim, você sabe o que deve fazer, contanto que não sejas obrigado a ir à igreja dominicalmente, ou vai à igreja, contanto que não tenha que assumir algum compromisso, até que use um pouco do tempo na igreja, mas sem a necessidade de doar o seu dinheiro, da parte de si mesmo a Deus, contanto que não tenha que lhe dar tudo. Em suma, irmãos, estão dispostas a se tornarem cristãs, em algum sentido obedecer a Deus, contanto que possam continuar a viver para si mesmas. Faraó estava querendo se submeter a Deus, negociando, mas lógico, o que ele estava querendo é viver para si mesmo. Imagina, irmãos, que existe alguma maneira de continuar no pecado e mesmo assim alcançar o céu? Existe alguma maneira de continuar no pecado e mesmo assim alcançar o céu? Pensas que podes continuar no pecado e mesmo assim gozar da presença de Deus? Deduzes que podes desprezar os mandamentos divinos e mesmo assim ser aceitável? Não. As Escrituras dizem que não. As Escrituras dizem que isso é andar em trevas.
As Escrituras dizem que isso é um sinal de um coração que ainda está em trevas. E aí, meus irmãos, o puritano Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz: a escuridão espiritual é escravidão espiritual. Enquanto Satanás cega os olhos dos homens, de forma que não vejam, ele lhes amarra mãos e pés, de modo que não trabalhem para Deus, nem se movam em direção aos céus. Ou seja, irmãos, a razão de muitas pessoas na igreja não andarem na luz e não se moverem em direção aos céus é porque ainda estão em trevas com suas almas presas por Satanás. Quantos irmãos na igreja estão, mas nunca estão inteiros diante do Senhor? Há sempre uma aproximação de Deus com ressalvas, concessões. Não é bem assim, não é dessa forma, e começamos a estabelecer os nossos modelos, os nossos jeitos, começamos a organizar os nossos mandamentos, as nossas bases, para nunca estarmos plenos diante do Senhor. Sempre temos uma forma de driblar o mandamento de Deus para que nossa alma não esteja plenamente voltada para o Senhor. Por isso, irmãos, tantas trevas e angústias na alma, tantos pecados, tantas decepções, porque nunca se está plenamente dedicado ao Senhor. Há sempre concessões, há sempre termos sendo estabelecidos. Nunca é submissão, mas é sempre uma barganha. Não espere, irmãos, iluminar quando você não se entrega plenamente à luz que dissipa as trevas. Porque o que o texto quer nos mostrar é que luz é somente para aqueles que andam plenamente com Deus. Você percebeu bem, por exemplo, os israelitas não estavam na escuridão. Mais um milagre. Nós vimos na parte B do verso 23 que eles não foram afetados. Que coisa extraordinária. Uma escuridão tomando conta do Egito, engozem a luz. Somente os egípcios foram afetados. E aí, irmãos, do mesmo jeito que as Escrituras, elas metaforicamente trazem um significado às trevas, a luz também tem um significado espiritual. Metaforicamente representa a verdade, beleza e pureza. Por exemplo, João diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Pedro declara que a palavra de Deus é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. 2 Pedro 1,19. Logo, o chamado para a salvação é um chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 2, verso 9 de 1 Pedro. Por isso Paulo diz, prestem atenção: outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, irmãos, o que a Escritura, o texto está nos querendo mostrar é essa distinção clara. E aí, então, veja a importância disso. Por quê? Porque quem está na luz não aceita a menor concessão em sua dedicação ao Senhor. Veja o verso 25 e o verso número 26. Veja que ele diz: Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecerem sacrifício ao Senhor nosso Deus.
E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O que o texto está nos mostrando, irmãos, é que assim como vem acontecendo, Moisés não negociou. Ele estava ciente de que com Deus é tudo ou nada. Por isso, o que ele diz literalmente no hebraico a Faraó é: você permitirá que ofereçamos sacrifícios. Ou seja, Faraó não estava ouvindo um pedido, Moisés estava ordenando, era uma ordem: você permitirá que ofereçamos sacrifícios. Então, irmãos, o que através desta ordem Moisés está dizendo é: o povo deve partir com todos e com tudo. Faraó, não adianta, você quis tirar a família, os filhos, agora você está querendo tirar o rebanho. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus quer todos e tudo. Deus quer todos e tudo. Irmãos, pessoas nas trevas oferecem uma parte. Eles dizem entregar a Deus o coração, mas com o coração vai o mundo e a carne. Mas aqueles que vêm para a luz oferecem o todo a Deus. Deus quer tudo. Deus não quer somente uma parte. Deus quer o todo. Então, mesmo sem saber o que Deus exigirá, eles dizem: não sei quanto Deus exigirá de mim, quais sacrifícios terei de fazer, não sei quais caminhos tenho que trilhar, não tenho noção do quanto me custará servir a Deus em termos do meu tempo, dos meus dons e do meu sofrimento. O que eu sei é isto: eu submeti tudo ao serviço, por isso não importa o que Ele queira de mim, Ele receberá. Irmãos, como seríamos diferentes se nossa dedicação fosse plena? Como seríamos diferentes se você vivesse aquilo que cantasse, quando você canta dominicalmente que sua vida plenamente foi entregue ao Senhor. Como veríamos, irmãos, mais favor divino entre nós se nos dedicássemos ou dedicássemos tudo o que temos ao Senhor? Mas nós sabemos, irmãos, e você sabe, não é assim. Há sempre concessões, e nós estamos pensando que estamos dando tudo. Quantos Ananias e Safiras não acordaram em dar uma parte de si mesmos? Estão na igreja dizendo que deram tudo, mas é só uma parte. Isso é perceptível, irmãos. Isso é perceptível em alguns. Por exemplo, quando alguns adoram a Deus aos domingos e alimentam suas vidas com as influências pecaminosas durante a semana. Passam um domingo diante do Senhor, mas tem durante a semana o diabo como companheiro. E o pior, irmãos, é o que nós estamos vendo numa geração de pessoas que dizem que são cristãs. Eles estão negociando com Deus quais pecados ou não eles deixam para trás. Eles querem servir a Deus, mas eles escolhem os pecados que eles não querem abandonar. Eles escolhem a Deus e dizem: não, Deus, esse pecado eu não posso abandoná-lo. Esse é um animal de estimação que tenho. Deus, Ele é intocável. Não toque nesse pecado, Senhor. E eles se aproximam de Deus, já dizendo: esta parte de minha vida o Senhor não terá. Mas não há espaço, irmãos, para concessões. Deus não quer um coração carnal e mundano. Por isso as Escrituras dizem que apenas uma ruptura completa com o seu passado, que deixa para trás totalmente o Egito, pode iluminar sua alma. Portanto, irmãos, ser cristão significa declarar que a arca está no comando de Deus, que não há pecado que não abandonaremos, que não há obrigação que não cumpriremos, que não há talento que não usaremos em nossa ambição de dar toda a glória
a Deus. Já imaginou, meus irmãos, se Jesus Cristo cumprisse somente uma parte de suas promessas? Imagine que ele decidisse ser morto, mas ele dissesse: eu não vou ressuscitar. Pensem se ele decidisse: vou morrer, mas não vou interceder. O que dizer se ele decidisse: vou perdoar os teus pecados, mas não vou te guardar? Ande. O que seria de você? O que aconteceria com você, meu irmão, se Deus decidisse fazer concessões de suas promessas? Se Deus hoje dissesse assim: essa promessa não cumprirei mais, quem aqui estaria vivo para contar alguma história? Mas ao contrário, irmãos, Jesus deu a sua vida por nossos pecados, entregou-se plenamente à vontade de Deus, por isso exige-se que o todo seja dado a Ele, servir com toda a nossa vida para a sua glória. Agora, irmãos, só nos resta olhar o final do texto, verso 27 a 29. Veja: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Irmãos, o que o texto está dizendo é que, diante da declaração de Moisés, as negociações foram interrompidas. Faraó cansou de ver a face de Moisés, está no texto. Irmãos, é impressionante essa parte aqui da narrativa. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque cada vez que Moisés aparecia, uma praga vinha. Cada vez que Moisés aparecia no palácio, problemas surgiam. Então o que o texto está dizendo é que Faraó está furioso e está ameaçando Moisés: eu vou matar você caso você retorne aqui. Mas, irmãos, o que vocês não percebem, talvez, é o que a narrativa está querendo mostrar. Veja, uma praga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 praga. Faraó estava jogando agora sua última chance de abandonar o seu pecado. Era a última chance. Por quê? Porque a 10ª praga é o ápice do juízo de Deus. Então era a última chance dele. Esse era o único momento que ele tinha para se arrepender, de voltar-se para Deus, de se humilhar, para que a 10ª praga fatal não acometesse. E Moisés, irmãos, ao mesmo instante, entendam, embora estivesse derramando juízo, Moisés estava ali trazendo uma esperança para ele. O juízo era resultado da escuridão do rei, mas se ele se submete às palavras de Moisés, a graça teria se estendido na vida dele. Então Moisés, irmãos, entendam, ele era a única pessoa que podia ajudar Faraó a escapar da escuridão. Mas Faraó recusou ouvir. Vá embora. Vá embora. Se você voltar aqui, eu lhe mato. Talvez, meu irmão, seu problema seja a tolice de achar que pode dedicar sua vida a Deus mais tarde. Quem sabe você acha que depois de alguns anos você estará vivo para acertar suas contas com Deus. Mas nem sempre as pessoas recebem outra chance. Faraó não recebeu. Às vezes, Deus levanta seus profetas, dando-lhes uma oportunidade de responder, mas por vezes o momento passa e jamais retorna. Você sabe, irmão, minha irmã, você sabe, se hoje não é a sua última oportunidade de ouvir a voz de Deus?
Você por acaso sabe se hoje não é o seu último dia, seu último momento, sua última manhã de domingo? Acaso você sabe disso? Você tem certeza que você chegará ao final deste dia? Será que não é a última vez que Deus está falando ao seu coração, a última oportunidade que Deus está lhe dando de dissipar a escuridão da sua vida? Não endureça seu coração. Falamos aqui na terça-feira, quem já se levantou contra Deus e saiu vencedor? Que você se lembre que Deus é o Deus El Shaddai, o poderoso, e será muito duro para com aqueles que se opõem a Ele. Porque todos os que não se curvarem serão quebrados com sua vara de ferro. E o faraó endureceu seu coração contra Deus, opôs-se diante de sua face, mas o que ele conseguiu? Ele prosperou? Não. Ele continuou em trevas, abandonou a última oportunidade que ele tinha. Então livre-se de endurecer seu coração contra Deus. Thomas Watson diz: ele pode enviar legiões de anjos para vingar a sua causa. É melhor se encontrar com Deus com lágrimas nos olhos do que com armas nas mãos. Faraó, irmãos, foi desafiar Deus e agora está rejeitando. E aí, no caso dele, Deus endureceu o seu coração. Porque aqueles, irmãos, que rejeitam cada oportunidade divina, endurecidos e em trevas andarão. E aqui, irmãos, reside o mais grave. O que aconteceria com o mundo se o sol não brilhasse mais? Nós vimos, em pouco tempo, todos morreriam. Mas o que o texto está nos mostrando, irmãos, que isso não é nada se comparado com as trevas da alma. Sem sol, morreríamos sem o alimento, congelados, com as consequências naturais. Da mesma forma, irmãos, estamos perdidos se nos falta o pão que desceu dos céus. Da mesma forma, padeceremos sem a fonte de água viva. Da mesma forma, não sobreviveremos se não estivermos nos alimentando da palavra de Deus. Nós padeceremos nas trevas sem luz divina. E o que as Escrituras dizem? Que no final de tudo, a escuridão eterna é o que restará. É um mundo de escuridão profunda na alma, sem a esperança do sol da justiça raiar novamente, ou seja, é o fim. Por isso, se você é cristão ou não, a única maneira de escapar da ira vindoura é confiar em Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Os homens andarão em trevas, mas Jesus disse: o povo que jazia em trevas viu grande luz. A fim de trazer-nos para a sua luz, Jesus entrou numa escuridão. Diz que Ele foi crucificado e houve trevas sobre toda a terra. E essa escuridão, irmãos, era espiritualmente significativa. Ela mostrou que Jesus havia tomado sobre si a culpa de todo o nosso pecado e, portanto, Ele estava ali debaixo de uma maldição. Jesus foi colocado no sepulcro, 3 dias em profunda escuridão, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com um corpo que resplandecia com a luz da glória de Deus. Por isso, todos que vão a Cristo encontram a luz da salvação. Irmãos, o problema não é a falta de sol, o problema é a escuridão do coração humano. Somente
a luz de Cristo pode dissipar as trevas. Faraó não quis saber. Preferiu continuar andando em trevas. Não é assim que fazemos, irmãos? Não é assim que fazemos? Preferimos as trevas do que a luz. O Senhor tem falado, chamado seu povo ao arrependimento, e você continua andando em trevas, fazendo concessões e achando que deu tudo. Mas ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. Eu não queria que houvesse mais tempo. Porque se o tempo acabar, aqueles que amam o Senhor estarão com Ele para todo sempre. Mas se isso não aconteceu, ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas não se esqueça, um dia não haverá mais tempo. Um dia o sol não vai brilhar mais para você. E você pode abrir os olhos numa escuridão que nunca mais será dissipada. Nunca mais. Nunca mais. Nós vamos ver, irmãos, que Faraó vai sofrer o duro golpe. O duro golpe. Porque optou andar em trevas. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Seja o nosso auxílio, ó Deus, não só para ouvirmos, mas nos submetermos. Ó Senhor, conquista com o Teu reino e com o Teu trono toda a nossa vida, Senhor. Destrua todos os nossos ídolos. Tudo aquilo, ó Deus, que nos faz andar diante do Senhor divididos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ilumina, ó Deus, nossas almas, que por vezes preferem escuridão, os nossos pecados. Para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Em nome de Cristo. Amém.